A menina ligou para o 190 e disse: "E meu pai me trancou no banheiro por vários dias e estou com muita fome." Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O relógio marcava 2h18 da manhã. No centro de emergência 190, a plantonista naquela noite era Silvia Moraes, uma atendente veterana, mas nem ela poderia imaginar que a próxima ligação a mergulharia em um pesadelo que duraria muitos meses. 190, aqui é a Silvia, por favor, mantenha a calma. O que está acontecendo? O som da chuva caindo pingava do outro lado da linha, acompanhado por uma respiração fraca e ofegante. Uma vozinha quase sussurrada. "Moça, meu nome é Natália." Silvia se inclinou para mais perto do microfone, o coração disparado. Era uma voz de criança, feminina, claramente muito assustada. Ela digitou rapidamente alguns comandos no sistema para iniciar a gravação e tentar localizar o sinal. "Onde você está, Natália? Consegue me dizer o endereço?" Eu não sei, aqui tá muito escuro, tô com frio." Silvia lançou um olhar rápido à colega ao lado, sinalizando para ajudar com a localização. Na tela, o sinal apareceu com interferência, depois se fixou em Rua das Vinhas, número 18, periferia de São Paulo. Uma área residencial quase abandonada, a cerca de 20 quilômetros do centro. "Natália, você consegue olhar ao redor? Tem alguém do lado de fora?" "Tô trancada no banheiro, faz muito tempo, tô com fome, tô com sede, eu ouvi barulho de rato." O coração de Silvia se apertou. Ela mudou o tom da voz para tranquilizar, tentando manter a menina na linha. "Tudo bem, Natália. Eu estou aqui com você. Já enviei a polícia. Eles estão a caminho, só precisa tentar continuar falando comigo, tá bom?" Um breve silêncio. Depois, a menina soluçou baixinho. "Meu pai disse que eu tinha que ser boazinha, senão ia ficar trancada para sempre. Eu fui boazinha, por que ele não voltou?" Um calafrio percorreu a espinha de Silvia. Ela ouviu o som de água pingando e um ruído arrastado, como pano sendo esfregado na parede. "Natália, tem mais alguém dentro da casa?" "Não sei, mas alguém bateu na porta agora há pouco." Silvia se levantou num salto, apertando os fones de ouvido. Fez sinal ao chefe de plantão, Tenente Ramiro Silva, que estava na mesa ao lado. "Ramiro. Criança trancada no banheiro. Endereço: Rua das Vinhas, número 18, São Paulo. Pode ter alguém do lado de fora. Envia uma viatura agora." Ramiro pegou o rádio e imediatamente transmitiu a ordem. Lá fora, a equipe de patrulha composta pelos oficiais Lídia Souza e Carlos Costa entrou em ação. Enquanto isso, Silvia tentava manter a menina na linha. "Natália, me conta, você tá aí há quanto tempo?" "Não sei, eu não vejo o sol, sempre que durmo é de noite." "Você lembra que dia foi quando entrou aí?" "Meu pai disse que eu fui má, então tinha que ser castigada. Eu não perguntei, não tem calendário, só tem o espelho e a torneira." A conexão começou a falhar. Silvia percebeu que o sinal de voz estava cortando. "Natália, fica firme. Você ainda tá aí? Consegue me ouvir? Moça, se meu pai voltar, não conta que eu liguei, ele vai me bater." "Tá tudo bem, agora você está segura. Você foi muito corajosa, Natália. A polícia está quase chegando, eles vão tirar você daí." Um clique baixo, como o som de uma tranca sendo girada ou algo sendo empurrado levemente. E então, silêncio. Silvia prendeu a respiração. "Natália? Você ainda tá aí?" Sem resposta. "Natália? Consegue me ouvir?" Só o som estático, e a chuva caindo de leve. "Droga!" Silvia murmurou, tirando o fone, o rosto pálido. Ela se virou para Ramiro. "Perdi o contato." Ramiro assentiu com seriedade. "A equipe da Lídia já está entrando na área. Mas o sinal está fraco. Vou acionar a central para reforçar a iluminação e enviar mais apoio." Silvia apertou as mãos com força. Aquilo já não era mais um plantão comum.
Era uma corrida contra o tempo. A cerca de 20 minutos dali de carro, a viatura da patrulha entrou numa rua estreita, cheia de poças d'água. O bairro tinha poucas casas, muitas abandonadas. Os postes piscavam. Um cachorro vira-lata esquelético rosnava no escuro. Aqui é o número 18. Carlos desligou o motor e saiu com Lídia. Eles apontaram as lanternas. O apartamento era no segundo andar, escada de madeira úmida e com cheiro forte de mofo. Não havia ninguém visível no prédio. Tudo quieto de forma inquietante. Tem luz acesa na casa? Lídia perguntou. Não. Tá tudo apagado. Pararam diante da porta do apartamento 201. O cadeado ainda estava lá, mas parecia ter sido forçado recentemente. Polícia. Tem alguém aí dentro? Carlos bateu na porta. Silêncio. Não tô gostando disso. Lídia murmurou. Trocaram um olhar, depois usaram um pé de cabra para arrombar a porta. Bam! A porta se abriu com estrondo. Um bafo úmido e mofado invadiu o ar. Seus olhos ainda se adaptando à escuridão, ouviram gotas d'água pingando ao fundo. Eu vou pela esquerda, você pela direita, disse Carlos. Avançaram devagar, lanternas varrendo o ambiente. A sala estava vazia, sem móveis, só algumas caixas de papelão e um cobertor rasgado. No fim do corredor ficava o banheiro. A porta estava trancada por fora com um arame fino. Lídia cortou o arame e empurrou a porta. O que viram os deixou sem palavras. Uma menininha encolhida debaixo da pia, tremendo de frio. Roupa ensopada, rosto pálido, olhos semicerrados. Meu Deus! Lídia deixou cair a lanterna e correu para abraçá-la. Querida, você me escuta? Eu fui boazinha, não me deixa aqui. Ela sussurrou antes de desmaiar nos braços de Lídia. Carlos pegou o rádio. Encontramos. Menina. Inconsciente. Acionem o resgate urgente. A porta do apartamento 201 permanecia imóvel atrás deles, como se tivesse acabado de engolir um pesadelo. Dentro, o cheiro de mofo impregnava a cada canto. As paredes descascando, o chão coberto de sujeira, um calendário rasgado pendendo torto o último mês, em março de 2023. Quase 6 meses sem ninguém aqui. Carlos murmurou, iluminando o teto com a lanterna, onde a água pingava de um cano podre. Não é que não havia ninguém, havia alguém, mas sem o direito de existir como um ser humano, respondeu Lídia, os olhos fixos num potinho plástico sob a mesa com restos de pão embolorado. O som de uma sirene ao longe despertou os 2 policiais. Lídia ainda segurava a menina nos braços, tremendo levemente. Os olhos de Natália estavam fechados, os lábios arroxeados de frio e desidratação. Carlos, pega o cobertor no carro. Ela tá em choque térmico. Carlos desceu correndo as escadas, avisando pelo rádio. Precisamos de socorro médico imediato. Menina com desidratação severa, hipotermia e trauma psicológico grave. Lídia deitou a menina cuidadosamente sobre uma cadeira de madeira apodrecida na sala. Ela se virou para Ramiro, que havia acabado de entrar com 2 técnicos da perícia. Nenhum adulto aqui dentro. Mas este apartamento não está abandonado. Isto aqui é uma cela, não um lar. Ramiro estreitou os olhos. Abaixou-se e pegou um chinelinho roxo sujo de terra e poeira. Isto aqui é uma armadilha. Uma armadilha literal. A equipe da perícia se dispersou para checar os cômodos. Um quartinho no fim do corredor estava trancado com um cadeado pesado. Lídia olhou para Ramiro e assentiu. Arromba. 2 golpes de pé de cabra. A porta se abriu, revelando um cômodo que fez todos ficarem em silêncio. Um computador estava ligado. A tela mostrava a área de trabalho sem protetor de tela, sem senha. As pastas estavam todas visíveis, Natalia, Log_Day 43, Cli_France, Tools. Desliga o computador agora. Ordenou Ramiro, mas Lídia já havia tirado fotos de toda a tela. Um técnico se aproximou, conectou um HD externo e iniciou imediatamente o backup dos dados.
A luz da tela refletia na parede coberta de fotos da menina. Em algumas, Natália aparecia estudando, e em outras, dormindo. Todas numeradas em sequência. Em um canto do quarto, uma cadeira plástica azul estava posicionada de frente para a cama, ou na parede, uma câmera miniatura disfarçada havia sido instalada logo acima do ar-condicionado. Meu Deus! Murmurou Carlos, entrando com o cobertor. Isso não é apenas vigilância. Lídia apontou para o esquema colado atrás da porta, posições das câmeras, pontos cegos, cronograma de atividades e um canto marcado em tinta vermelha, e silêncio não resistir. Com as mãos trêmulas, Carlos cobriu a menina. Lídia saiu para o corredor, os olhos marejados. Preciso de ar. Ramiro ficou imóvel por alguns segundos. Depois foi até o quarto ao lado, onde aparentemente alguém dormia. O colchão ainda afundado, lençóis manchados de marrom, uma mochila preta pendurada no armário. Trancou bem o quarto da criança, mas dormia ao lado. Ele não tinha medo de ser descoberto. Disse Ramiro. Isso aqui é um sistema de controle. Ele estava aqui, comia aqui, comandava tudo a 3 metros da menina. Um dos agentes da Argentina Y gritou do banheiro onde haviam encontrado Natália. Tem fios e sensores no ralo. Ele monitorava a temperatura da água. E aqui também. Disse um técnico, apontando para trás do espelho. Havia um pequeno furo com uma câmera escondida, os fios atravessando a parede até o quarto técnico. Lídia retornou. Seu rosto agora era uma máscara de frieza. Estamos dentro de um estúdio de tortura infantil. Carlos abriu o armário da cozinha e encontrou um saco de comida seca, vários rolos de fita adesiva e uma corda de nylon ultra-resistente, geralmente usada em escaladas. Ele estava se preparando para fugir. Mas por que deixou a menina? Ramiro franziu a testa. Pode ter sido pego de surpresa. Ou... Ele pausou. Ou ela já não tinha mais o valor de uso. Um técnico se aproximou, segurando uma faca de lâmina longa, cabo de plástico. O sangue estava seco e escurecido. Encontramos debaixo da cama. Tem sangue no cabo. Encaminhe para a perícia imediatamente. Do lado de fora, a ambulância chegou com sirenes ligadas. 2 paramédicos subiram rapidamente as escadas. Lídia os guiou até a sala. Eles examinaram a menina em silêncio, rostos carregados de tensão. Precisamos aplicar soro imediatamente. Ela está com desidratação grau 2. Hipoglicemia severa. Se demorasse mais 1 hora, poderia não sobreviver. Carlos abriu o caminho enquanto a enfermeira inseria o acesso venoso. Outro paramédico ergueu suavemente a cabeça da menina e colocou a máscara de oxigênio. Qual o nome da menina? Um deles perguntou. Lídia hesitou, depois respondeu baixinho. Natália. O nome dela é Natália. Ramiro saiu para o corredor e ligou diretamente para a divisão de crimes graves. Aqui é o tenente Ramiro Silva. Solicito a unidade de investigação especial. Alta possibilidade de envolvimento com crimes cibernéticos e tráfico humano. Endereço: Rua das Vinhas, número 18, São Paulo. Isolem o perímetro imediatamente. A chuva continuava a cair. Mas dentro do apartamento 201, o verdadeiro rosto do pesadelo começava a se revelar. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, setor de pediatria. O cheiro de álcool antisséptico pairava no ar frio como gelo. A luz branca fluorescente dava à ala uma aparência estranha e vazia. No leito do quarto 305, Natália jazia imóvel, a mão magra conectada a um soro, metade do rosto pálido coberto por uma máscara de oxigênio. Do lado de fora, o tenente Ramiro Silva e a oficial Lídia Souza estavam ao lado do médico plantonista, Dr. Frederico Pereira, o rosto exausto após uma cirurgia longa, mas o olhar ainda firme ao revisar o prontuário. O corpo apresenta diversas cicatrizes antigas, principalmente nas nádegas, coxas e costas, disse o médico, a voz grave. Algumas sugerem que ela foi espancada com objetos rígidos, talvez um chicote ou corda de couro. Há indícios de jejum prolongado por vários dias.
Lídia cerrou os punhos, as unhas cravando na palma da mão. E ninguém percebeu durante todo esse tempo. Ainda não identificamos sinais de abuso sexual. Mas psicologicamente ela pode estar devastada. Ramiro assentiu em agradecimento, depois virou-se para Lídia. Vou retornar à delegacia para coordenar com o setor de arquivos. Fique com ela. Se houver qualquer sinal de que acorde, me ligue na hora. Na sede da Polícia de São Paulo, a sala de dados especiais permanecia iluminada apesar de já passar das 3 da manhã. Os analistas da Argentina Y, Marcos Rocha e Eva Martins, trabalhavam diante dos computadores, acessando as informações extraídas do computador no apartamento 201. Achei. Nome completo: Juliano Almeida Leu Eva. Nascido em 1982, viveu em Florianópolis, mudou-se para São Paulo em 2019. Há registro de guarda legal da criança? Sim. Documento de tutela registrado corretamente, mas estranho, só há uma identidade antiga da mãe, Maria Lopes, moradora de rua, falecida em 2020 por pneumonia. Nenhum outro parente listado. Então ele se aproveitou da ausência de supervisão para registrar a guarda. Eva franziu a testa. Mais estranho ainda, Juliano foi investigado por abuso infantil em 2017, em Joinville. Marcos virou rapidamente. Investigado e mesmo assim obteve a guarda? Exato. Mas o caso foi arquivado por falta de provas. E desde 2020, ele praticamente desapareceu do sistema. Marcos digitou novos comandos, abrindo um mapa de rastreamento. Nenhum endereço fixo. Sem registro de emprego. Sem conta bancária. Sem histórico médico. Nenhuma movimentação legal nos últimos 5 anos. Eva olhou para a tela e murmurou. Ele é um fantasma. No hospital, o céu começava a clarear. A luz pálida filtrava-se pelas janelas embaçadas. Lídia sentava-se ao lado da cama de Natália, sem tirar os olhos do rostinho adormecido. De repente, um suspiro forte a fez sobressaltar. Natália piscou. Os olhos se abriram lentamente, olhando ao redor, apavorada. Está tudo bem agora, você está no hospital, está segura? Lídia sussurrou, inclinando-se com delicadeza. Eu sou a Lídia, fui eu quem te tirou daquele quarto. Natália moveu os lábios. O papai, onde está o papai? Você pode me contar sobre ele? Qual o nome dele? Ele disse para eu chamar ele de papai, eu não sei o nome verdadeiro, ele falou para não contar para ninguém. Lídia respirou fundo, anotando cada palavra. Há quanto tempo você está com ele? Muito tempo, desde que a mamãe foi dormir e não acordou mais, ele disse que ela foi embora e que ele ia cuidar de mim. Você ia para a escola? Eu estudava em casa, ele colocava vídeos e me fazia escrever. Eu não podia olhar pela janela. Lídia lançou um olhar rápido à porta, por onde acabará de passar uma enfermeira em silêncio. Voltou-se para a menina. Você viu mais alguém? Alguém além dele entrava na casa. Natália balançou a cabeça, fraca. Só ele, eu tinha que ser boazinha, se eu fizesse barulho, ele ficava bravo. A voz da menina se quebrou, e as lágrimas começaram a rolar. Eu tenho medo do escuro. Lídia segurou a mão dela com firmeza, os olhos ardendo. Você não vai mais precisar ter medo, Natália. Nunca mais. Na delegacia, Ramiro recebeu uma ligação da Interpol. Silva. Confirmamos, Juliano Almeida trabalhou como técnico de TI para uma falsa ONG na Argentina, fechada em 2018 por suspeita de abuso infantil. E ele nunca foi preso. Faltavam provas. Desde 2019, ele sumiu de todos os registros oficiais na Argentina. Ramiro bateu com força na mesa. Ele planejou tudo. Sabia como desaparecer. Eva entrou e colocou um dossiê impresso sobre a mesa. Aqui está o relatório consolidado. Contém a investigação de Joinville, a ONG Argentina, os documentos de tutela de Natália e o histórico de aluguel do apartamento. Tudo repleto de brechas legais. Ramiro folheou os papéis com o senho franzido.
Ele não é apenas um desajustado. Ele é um predador metódico. Eva assentiu. A menina ficou presa por quase 3 anos. Ninguém percebeu. Sem médico, sem vizinhos, sem registro escolar. Quase como se não existisse. No hospital, Lídia lia contos de fadas para Natália com uma voz suave e reconfortante. A menina sorriu fracamente. Lê mais, por favor. Claro. Mas só se prometer que vai descansar para ficar boa logo. Eu prometo. A porta se abriu suavemente. Carlos entrou segurando uma pequena sacola com biscoitos e leite quente. Aqui estão os biscoitos favoritos dela. Da padaria. Acabaram de sair do forno. Natália sorriu pela primeira vez. Um sorriso fraco, mas genuíno. Carlos colocou a sacola sobre a mesa e olhou para Lídia. Ela vai precisar de tempo, mas pelo menos ela está viva. Na sala de análise de dados 3, na sede da Polícia de São Paulo, a luz da tela iluminava o rosto pálido de Eva Martins. Ao lado dela, Marcos Rocha mantinha uma das mãos sobre a boca, paralisado, enquanto o terceiro vídeo chegava ao fim. Não, isso não é possível. Eva murmurou com a voz rouca. Isso não é só vigilância, isso é crime. Eles já haviam assistido a mais de 17 clipes extraídos da pasta chamada OK_Natália. Todos nomeados com horários e datas em 12H15_24, 3, 01H02_25, 3, 04H40_28, 3. As imagens haviam sido claramente editadas de forma precária, focando principalmente nos momentos em que a menina parecia mais frágil, dormindo, chorando, encolhida debaixo da pia ou apenas sentada em silêncio num canto. Marcos abriu o vídeo seguinte. Câmera no banheiro. A lente parecia estar escondida numa fresta entre os azulejos, logo abaixo da torneira. Duração: 6 minutos e 22 segundos, informou, mas ninguém respondeu. No vídeo, Natália estava sentada no chão frio, cabelo bagunçado, olheiras profundas. De repente, passos ecoaram. A menina se assustou e correu até a parede. Uma voz masculina, grave, soou fora do quadro. Silêncio. Nada de choro. Lembra do que o papai falou? Sim, senhor. O clipe foi interrompido. Eva apertou os punhos. Juliano Almeida não só manteve a menina presa, ele registrou cada momento da dor dela e transformou isso em mercadoria. Ela abriu a pasta OK_France. Dentro havia dezenas de e-mails criptografados com links ocultos. Alguns haviam sido apagados, mas vários IPs ainda eram rastreáveis. Ele vendia esses vídeos na Dark Web. Cada clipe tinha um código, vinculado ao nome de um cliente, disse Eva. Marcos abriu um PDF com a tradução de um dos e-mails. Natália foi treinada corretamente. Sem gritos, sem resistência. Câmera HD, áudio estável. Preço para pacote de 5 vídeos, R$400, pagamento em Monero. Marcos começou a tremer. Ele chamou isso de treinamento. Ele chamou o sofrimento de uma menina de 7 anos de produto padrão. Eva rolou até o fim do e-mail. Uma anotação em destaque. Enviar novo vídeo antes de um sexto, depois proceder com a entrega se tudo estiver estável. Entrega? Perguntou Marcos, pálido. Venda da menina para o comprador. Exportação para outro país, respondeu Eva em voz baixa. Nesse momento, Ramiro Silva entrou na sala, o olhar carregado. Alguma novidade? Eva se levantou e apontou para a tela. Identificamos pelo menos 26 vídeos diferentes. Todos com Natália. Há também sons de outras crianças em alguns clipes, o que indica que Natália pode não ter sido a primeira. Conseguimos identificar vozes? 2 estranhas. Uma de um homem argentino. Outra de um brasileiro, diferente de Juliano. Parece um comprador dando ordens à distância. Ramiro cerrou os punhos. Estamos lidando com uma rede. E Natália era apenas uma peça. No hospital, Lídia e Carlos alimentavam Natália com mingau.
Ela estava mais desperta, ainda sem falar muito, mas os olhos já não expressavam tanto medo. Está se sentindo melhor? Lídia perguntou. Natália assentiu levemente. Você é boa. Eu nunca conheci alguém boa assim. Lídia sorriu, tentando conter as lágrimas. Você não precisa mais ter medo. Pode contar tudo para mim. Qualquer coisa que lembrar. Natália abaixou a cabeça, sussurrou. Papai colocou câmera no espelho. Ele dizia que era para me proteger. Mas eu sabia, não era. Carlos prendeu a respiração. Lembra de mais alguma câmera? Dentro da torneira, no buraco da parede. Eu tentei cobrir uma vez, mas papai descobriu, aí fui castigada. Como ele te castigava? Lídia perguntou, com voz calma. Natália se encolheu, apertando o cobertor. Trancava no escuro. Sem comida, sem água, sem dormir. Lídia segurou a mãozinha dela. Está tudo bem agora, Natália. Você sobreviveu. Ao mesmo tempo, na sede da polícia, a equipe técnica analisava todos os dispositivos apreendidos. Um agente, Joaquim Torres, abriu um software para decodificar o segundo HD, onde estavam os arquivos pessoais de Juliano Almeida. Achei e ele chamou. Arquivo de texto, training_notes.txt. A sala ficou em silêncio enquanto ele lia. 3 de abril, de Natália ainda chora ao trocar de roupa. Precisa reforçar reflexo de silêncio. 10 de abril, de iniciar períodos mais longos de banheiro trancado. Acrescentar 10 minutos por dia. 21 de abril, de gravar enquanto dorme resposta ótima, não acorda. 2 de maio, de início dos comandos por alto-falante Bluetooth resultado eficiente. Eva virou o rosto. Lágrimas escorreram pelas bochechas. Ele registrava tudo como progresso de projeto. Ramiro não disse nada. Apenas encarou a última frase na tela. Natália está domesticada. Hora de preparar a viagem. De volta ao hospital, Natália sussurrou para Lídia. Eu ouvi ele dizer que o telefone tocaria se o cliente o quisesse ver. Você viu ele usando o computador nesses momentos? Sim, ele ficava muito tempo trancado no quarto. Eu não podia entrar. Mais uma vez, ele esqueceu a tela ligada. O que você viu? Lídia se aproximou. Uma menina, menor do que eu, com o olho roxo. Papai disse, era modelo antigo. Carlos ficou petrificado. Você ouviu isso? Lídia perguntou. Ouvi. Ele teve outra vítima. Talvez mais de uma. Nesse instante, do setor de segurança digital, um perito técnico gritou. Tenente Silva. Achamos um arquivo de voz sem criptografia. Aqui. Abriram o áudio. A voz de Juliano soava clara. Se a próxima for tão difícil quanto a anterior, eu não aguento. Pelo menos Natália sabe obedecer. Ramiro bateu com força na mesa. Não temos mais tempo. Ele já fez isso antes. Aquela outra menina pode estar morta. Na manhã seguinte, na sala de reuniões de emergência da Polícia de São Paulo, o tenente Ramiro Silva jogou um grosso dossiê sobre a mesa. Os olhos vermelhos de cansaço após uma noite em claro. 3 dias. Ele sumiu exatamente 3 dias antes da ligação da Natália. Um demônio que antecipa cada passo. Ao lado dele, a investigadora Beatriz Siqueira, especialista em crimes cibernéticos de São Paulo, assentiu com frieza. Confirmado. O IP do computador no apartamento 201 estava sendo monitorado pela Interpol há uma semana por suspeita de envolvimento com rede de vídeos ilegais. O vazamento da informação o alertou e ele fugiu. Sem saque bancário, sem imagens de câmeras, nenhum movimento de carro, como se tivesse evaporado, disse Carlos, frustrado. Beatriz colocou sobre a mesa uma foto tirada com scanner forense no local. Era uma caixa de brinquedo da Hello Kitty, aberta. Dentro, uma passagem de trem para Paris via Foz do Iguaçu, horário 21h16 do dia 28 de maio,
e uma série de documentos falsos em nome de Marcelo Nunes. Rastreando os documentos, descobrimos que ele usa identidades falsas desde 2020. Estes foram fabricados em Curitiba, por um grupo clandestino que tentamos desmontar sem sucesso. Ele planejou essa fuga há muito tempo. Disse Lídia com a voz embargada. E não apenas para fugir, completou Ramiro. Ele já preparava a próxima ou transferência. Lembra do e-mail sobre a entrega, caso a Natália estivesse ou estável? Provavelmente pretendia tirá-la do Brasil no próximo mês. Naquela mesma tarde, no escritório da Interpol no Sudoeste Europeu, o agente Emílio Ribeiro, da Argentina, entrou em contato online com a equipe de investigação em São Paulo. Juliano Almeida já foi suspeito de envolvimento com uma organização chamada Lavoix Blanche. É uma rede clandestina de exploração infantil com base em Santos. Em 2018 fizemos uma batida num dos locais, mas ele fugiu poucas horas antes. E agora, ao ouvir esse nome de novo, sinto que ele está voltando ao mesmo caminho. Algum indício de que ele tenha ido para a Argentina? Perguntou Ramiro, olhos semicerrados. Não diretamente. Mas os documentos falsos apontam Santos como destino. E há um novo e-mail no computador que diz: entrega no endereço designado, Rue Mongra, na primeira semana de junho. No hospital, Natália estava mais alerta. Lídia lhe mostrou algumas fotos dos objetos encontrados no apartamento, uma mochila, um boné, uma caixa de brinquedos e até a foto de um homem desconhecido. Você reconhece algum desses? Natália apontou para a caixa. Essa é a minha caixa de brinquedos. Mas o papai não deixava eu abrir. Quando perguntei, ele gritou, disse que era o segredo. Eu não ousei perguntar de novo. Lídia mordeu o lábio. Dentro da caixa havia uma passagem de trem e documentos falsos. Isso quer dizer que ele estava se preparando para te deixar para trás. Natália ficou em silêncio por um longo tempo. Depois sussurrou. Eu fui má, por isso o papai não me queria mais. Lídia se sobressaltou. Não. Nenhuma criança é má, Natália. Você é uma vítima. Carlos, ao lado, apertava com força o apoio da cadeira. Não disse nada, mas seus olhos transbordavam indignação. Na sede da polícia, o setor de cibersegurança detectou uma nova imagem recuperada do antigo computador de Juliano. Era uma mensagem manuscrita, fotografada por celular e depois apagada, mas o software de extração de imagem conseguiu recuperá-la. A nota dizia: essa menina já não tem mais valor. Não preciso mais dela. Apagar todos os dados antes de 3105. Ramiro leu, emudecido. Ele abandonou a menina. Como quem joga fora um objeto quebrado. Beatriz encarou a mensagem. Ele planejou isso, se o sistema fosse comprometido, ele largaria a menina para desviar a atenção para o Brasil, enquanto ele escapava. Ele não é um doente qualquer, interveio Eva. Ele é um elo treinado de uma rede internacional. Ramiro virou-se para a equipe de investigação. Contatem as polícias da Argentina, Itália e Uruguai. Emitam um mandado de captura internacional. Todos os postos de fronteira devem redobrar a fiscalização. Carlos ficou encarregado de rastrear a estação ferroviária de Foz do Iguaçu. Após 2 horas de checagem, retornou com uma ligação. Ele usou a passagem. Há registro de um homem embarcando às 21h16 com o nome falso Marcelo Nunes. Mas não há imagens das câmeras. Como assim, sem imagens? Esbravejou Ramiro. Por quê? Houve uma falha técnica. O sistema de câmeras ficou inativo por mais de 30 minutos, exatamente no horário de partida do trem. Lídia falou baixo. Uma coincidência perfeita demais. Naquela noite, no centro de monitoramento da fronteira da região básica, chegou uma denúncia: um homem havia cruzado a mata da fronteira do Brasil com a Argentina a pé, carregando uma mochila grande. A polícia local tentou persegui-lo, mas ele desapareceu na neblina e no terreno acidentado. Pode ser ele, disse Beatriz. Encontramos uma camisa igual à que Juliano costumava usar, descartada a 300 metros do local.
Ramiro se levantou de súbito. Estamos por um fio de alcançá-lo. Se ele escapar de novo, pode desaparecer por mais 5 anos. E quantas crianças mais vão desaparecer nesse tempo? No pequeno quarto do hospital, Natália despertou sobressaltada no meio da noite, o corpo encharcado de suor. Alguém me chamou, no sonho, me chamou de o número 4. Lídia a abraçou com força. Está tudo bem agora. Você está segura. Mas o olhar de Lídia era uma tempestade. Ela sabia, e ainda havia pelo menos 3 crianças, ou mais. E Juliana Almeida continuava à solta. Na manhã seguinte, o quarto 305 da ala pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo se encheu com a luz suave do início do verão. O ar estava suspenso enquanto a primeira sessão de conversa com Natália se iniciava. Participavam Lídia Souza, a psicóloga Marina Farias e o registrador Sérgio Gomes, do Núcleo de Crimes contra Crianças. Natália permanecia encolhida na cama, abraçada a um ursinho de pelúcia que Lídia comprará numa loja próxima. Sob a luz quente do abajur, ela mantinha a cabeça baixa, acariciando a orelha do brinquedo. 10 minutos se passaram sem que ela dissesse uma palavra. Marina falou com doçura. Seu nome é Natália, certo? Eu sou a Marina. Vim conversar com você. Mas você só fala quando quiser, tá bom? Natália apertou os lábios. Silêncio. Lídia se aproximou e sentou-se ao lado da cama, sua voz era um sussurro. Você lembra de mim? Eu fui quem te tirou daquele banheiro. E eu prometo, e ninguém vai te machucar de novo. Natália olhou para ela. Havia algo nos olhos da menina que parecia começar a derreter o gelo. Eu lembro, você disse. Não tenha medo. Lídia assentiu, os olhos marejados. Marina prosseguiu. Você consegue contar pra gente como era um dia normal na sua vida antes? Natália balançou a cabeça devagar. Sua voz veio fraca, como de um abismo. Eu acordava quando o alarme tocava. Papai colocava o relógio do lado de fora da porta. Se ele tocasse 3 vezes e eu não acordasse, eu não podia comer. O que você comia de manhã? Pão velho, sem água. Papai dizia que não podia desperdiçar, que a água tinha sido cortada, mas acho que era mentira. E depois? Eu sentava na frente do computador, tinha uma aula gravada. Eu tinha que copiar no caderno. Se errasse, ele batia, com um chicote de couro que ficava pendurado no quarto. Sérgio parou de escrever, levantou os olhos. Chicote? Natália assentiu. Papai fez com um cinto velho. Às vezes, ele enrolava fio de energia na ponta. O ar se tornou denso. Marina endireitou o corpo, respirou fundo. Você já saiu de casa alguma vez? Não. A porta sempre estava trancada. As janelas cobertas com papelão. Papai dizia que lá fora era perigoso, que eu seria levada se saísse. Você já tentou fugir alguma vez? Natália ficou em silêncio por um longo tempo. Então falou baixinho. Uma vez eu tentei abrir a porta com um grampo de cabelo. Demorei 2 semanas planejando. Aprendi a dobrar o grampo assistindo a um vídeo de sobrevivência. Mas, papai descobriu. E o que aconteceu depois? Marina perguntou com suavidade. Ele me trancou no banheiro por 2 dias, sem comida, sem cobertor. Luz apagada. Eu não via nada, só ouvia os ratos. Lídia não conteve as lágrimas. Virou o rosto, tentando não chorar diante da menina. Alguns minutos depois, Natália continuou. Sua voz era neutra, como se contasse a história de outra pessoa. À noite, papai ligava a câmera e saía. Eu ouvia a tranca. Ele dizia que era para ver se eu me comportava. Uma vez eu falei com meu ursinho, ele ouviu. No dia seguinte, fiquei sem comer o dia todo como castigo. Sérgio interveio. Ele alguma vez tocou em você de um jeito estranho? Natália ficou em silêncio por muito tempo, depois balançou a cabeça. Não, mas ele filmava quando eu tomava banho.
Dizia que era câmera de segurança, para me proteger, mas eu sabia que não era isso. Marina trocou um olhar com Sérgio, sinalizando para não forçar mais esse assunto. Depois se virou para Natália com um sorriso gentil. Você é muito corajosa, Natália. Eu tenho orgulho de você. Nem todo mundo conseguiria suportar tudo isso. Natália não sorriu, mas seu olhar se suavizou. Ela olhou para Lídia. Sabia, Lídia, que eu achava que era a única criança do mundo. Porque ninguém nunca falava comigo. Não havia barulho de carro, nem de gente, só o som dos ratos e da água pingando. Lídia segurou sua mão. Agora você sabe, não é? Você não está sozinha. Eu e muitas outras pessoas estamos aqui por você. Naquela tarde, Natália foi autorizada a desenhar como parte da terapia. Ela desenhou o banheiro, uma sombra humana do lado de fora da porta. No canto, 2 olhos grandes espiavam por um buraco no azulejo. O desenho fez Marina sair para o corredor para respirar. Sérgio permaneceu ao lado, balançando a cabeça. Não existe descrição mais exata do que isso. Meu Deus! Mais tarde naquela noite, Lídia e Carlos ficaram sozinhos, não mais como policiais, mas como 2 pessoas profundamente tocadas por um mesmo sofrimento. Nunca vi uma criança como ela, Carlos disse Lídia. Não é só pela situação, é pelo silêncio. Ela suportou tudo, sem um grito. Carlos refletiu. Trabalhei na fronteira por um tempo. Vi crianças famintas, abusadas. Mas nunca vi uma que tivesse virado um fantasma. Porque, para ele, a Natália não era uma criança, murmurou Lídia. Era um produto. Uma mercadoria. Carlos acendeu um cigarro, mas não fumou. Apertava o isqueiro nas mãos, os olhos escurecidos. Se eu colocar as mãos nesse cara, não sei se consigo me controlar. Na manhã seguinte, Marina apresentou o relatório oficial. Natália apresenta sintomas severos de transtorno de estresse pós-traumático, STEP. Alta possibilidade de trauma crônico relacionado a espaços fechados, escuridão e sons de trancas. Será necessário acompanhamento terapêutico de longo prazo. Ramiro Silva leu o relatório, colocou-o sobre a mesa e se levantou. Não podemos falhar. Não depois de tudo que essa menina passou. Lídia assentiu. Ele não vai escapar. No Centro Integrado de Análise de Crimes, entre a Polícia do Brasil e a Interpol, a luz das dezenas de telas iluminava os rostos tensos da equipe. O ambiente era denso, preenchido apenas pelo som das teclas e folhas sendo viradas, como o compasso de um pesadelo sem fim. Conseguimos decodificar mais de 60% dos dados do segundo HD, disse Eva Martins, com voz exausta. Não há só vídeos, mas também contratos, endereços e nomes dos envolvidos. Beatriz Siqueira, da Unidade de Crimes Organizados, folheava uma pasta vermelha. Há pelo menos 9 e-mails com confirmações de pagamento vindos de contas estrangeiras. Os valores foram enviados em criptomoedas, principalmente Monero e Ethereum, por meio de carteiras temporárias que duravam só algumas horas. E o dinheiro ia para onde? Perguntou Ramiro. Servidores intermediários na Romênia. Depois, era retirado por uma rede de lavagem de dinheiro no Uruguai. Carlos franziu a testa. Tudo isso para vender vídeos de crianças presas e torturadas? Não apenas vídeos, respondeu Eva. Os e-mails mais recentes falam em um envio de mercadoria viva. Ramiro apertou os olhos. Tráfico humano real. Beatriz empurrou uma foto para o centro da mesa, uma captura de tela de e-mail com o título Shipment June Confirmed. Conteúdo: o modelo número 4 está pronta. Endereço de entrega: Rue Mongran 51, Santos. Receptor: Luiz Rocha. Previsão: primeira semana de junho. Carlos engasgou. Modelo número 4 é a Natália? Eva assentiu lentamente. Todos os dados batem. Data dos vídeos, descrição física, observações como resposta fraca, não grita. É a Natália. Ramiro bateu na mesa, os olhos marejados.
Se não fosse aquela ligação, ela já teria sido despachada como um objeto. Na sala de perícia de imagens, Joaquim Torres analisava um vídeo inédito. A luz fraca, apareceu um cômodo vazio, câmera no alto, grades num canto. No quarto, uma menina mais nova que Natália, cerca de 5 anos, loira, olhos azuis. Ela abraçava os joelhos, tremendo. Joaquim ficou paralisado, o coração disparado. Uma voz masculina saiu dos alto-falantes. Fique nessa posição. O cliente está assistindo. O vídeo parou após 3 minutos. Nome do arquivo: Clean_Netherlands_03. No hospital, Marina conversava com Natália, agora sentada numa cadeira próxima à janela. Você já ouviu seu pai falar da Argentina? Sim, ele dizia que, se eu fosse boazinha, me levaria para encontrar uma pessoa boa em outro país, com brinquedos e comida. Ele disse quem te buscaria? Uma vez ouvi ele falando ao telefone: o tal do Luiz quer ver o novo vídeo, disse que o modelo número 4 está pronto. Marina anotou rápido. Luiz, modelo número 4. Natália olhou pela janela. O vento soprava leve. Ela sussurrou. Eu não quero ser modelo de nada, só quero uma mãe. No escritório da Interpol em Brasília, a videoconferência projetava 3 rostos: Argentina, Bolívia e Bélgica. Já começamos a coordenação como uma operação internacional de tráfico infantil, disse o agente Emílio Ribeiro. Rua Mongra era o endereço de um antigo depósito de importações, abandonado desde o ano passado. No local, encontramos vestígios de uma sala com isolamento acústico e sistema de câmeras já removidas. Alguma evidência de DNA ou objetos pessoais? Perguntou Ramiro. Nada conclusivo ainda. Mas havia um desenho na parede, uma borboleta branca. O símbolo da organização Lavoix Blanche. Na sala de comando da Polícia de São Paulo, Beatriz Siqueira ativou o telão. O organograma da rede apareceu. 1. Crianças são selecionadas em áreas isoladas, sem familiares próximos, por aliciadores como Juliano Almeida. 2. São mantidas presas, treinadas e filmadas para avaliar respostas. 3. Se aprovadas, são enviadas ou por trem, carro ou passaporte falso. 4. Vendidas por valores entre 12 mil e 50 mil reais cada, via intermediários. Carlos deu um soco na parede. Eles tratam crianças como se fossem gado, com número de série. Ramiro falou com raiva contida. E Juliano Almeida é o elo no Brasil, precisamos cortá-lo antes que chegue ao ponto de entrega. Naquele instante, chegou um relatório da segurança de fronteira da região basca. Numa vila remota próxima à floresta amazônica, encontramos um abrigo improvisado. Enterrado, um notebook antigo, chips de celular e antidepressivos compatíveis com o prontuário médico de Almeida. Ramiro se levantou. Mandem a força-tarefa agora. Usem drones e cães farejadores. Ele não pode fugir. Naquela noite, Natália foi autorizada a assistir TV pela primeira vez em 3 anos. Um desenho animado passava. A menina olhou para Lídia e perguntou baixinho. As crianças do desenho são de verdade? Lídia assentiu. Tem, sim. E você é uma delas. Mas eu não sei brincar. Murmurou Natália. Eu vou te ensinar. O mundo inteiro vai te ensinar de novo, do começo. Na reunião daquela noite, Beatriz leu em voz alta o relatório final da análise. Se não fosse a ligação da Natália naquela noite, ela teria sido levada para a Argentina em 5 dias. E teria desaparecido, como pelo menos outras 17 crianças já registradas na rede. Ramiro soltou um suspiro pesado, olhando para a foto de Natália no dossiê. Uma garotinha. Uma ligação fraca desmascarou todo um sistema criminoso. Já fazia quase 1 mês desde o resgate. No centro de acolhimento, Natália não causava problemas, não chorava, mas também não sorria. Ela quase não falava com ninguém, exceto com Lídia Souza, que passava todas as tardes após o plantão para levar biscoitos, livros de colorir ou simplesmente ficar ao seu lado em silêncio. Naquela manhã, ao entrar no pátio, Lídia viu Natália desenhando com giz de cera sobre o cimento.
Uma flor. Uma casa. Uma mulher de cabelo cacheado. Quem você está desenhando? Perguntou Lídia, sentando-se suavemente ao lado. Natália respondeu devagar, sem levantar os olhos, e a tia Lúcia. Lídia se surpreendeu por um momento. Ela sabia que Natália nunca havia conhecido Lúcia Rodrigues, a policial que atirou do banheiro gelado naquela noite. Após o ocorrido, Lúcia havia sido transferida para a equipe de investigação de tráfico de pessoas da Interpol e não teve mais oportunidade de voltar ao hospital. Você sente falta dela? Ela foi a primeira que me pegou no colo, sem me bater. A blusa dela tinha cheiro de flor de jasmim. Lídia assentiu e colocou a mão nas costas de Natália com carinho. Você quer ver a tia Lúcia de novo? Natália piscou, hesitante. Sim, mas acho que ela está ocupada. Não está, não. Disse uma voz familiar atrás delas. Natália se virou num instante. Sob o sol da manhã, uma mulher de roupa casual, cabelo castanho levemente cacheado preso com um laço, segurava um pequeno vaso de flor de jasmim. Era Lúcia Rodrigues. Natália ficou paralisada por alguns segundos. Depois, num impulso, correu e abraçou Lúcia com força. Tia Lúcia, eu senti sua falta. Lúcia se abaixou e a envolveu com os braços. Sua voz embargada. Eu também senti sua falta, Natália. Esperei cada dia por esse reencontro. Na reunião administrativa realizada depois, no escritório do Centro de Acolhimento, Lúcia apresentou o pedido formal de adoção. Sentada à sua frente, a diretora do centro, Dona Marta Freitas, uma mulher de meia idade, de expressão séria, mas coração mole, analisava o dossiê com atenção. Lúcia, você sabe que o caso da Natália é complexo. Ela não tem certidão de nascimento válida, a identidade da mãe biológica é incerta. A adoção será difícil, mesmo para uma policial. Lúcia não hesitou. Já protocolei a petição na vara da família. Eu não quero que Natália passe mais um dia sem alguém ao lado dela. Ela merece uma mãe. Marta olhou fixamente para Lúcia por alguns segundos, depois assentiu. Está certo. Vamos oferecer todo o apoio. Mas esteja preparada, pode levar 6 meses, talvez mais. Lúcia sorriu. Eu posso esperar. Esperei 32 anos para ser mãe. Posso esperar um pouco mais. Enquanto isso, na região amazônica, próxima à fronteira com a Argentina, a Força-Tarefa Internacional descobriu uma cabana improvisada no meio da neblina. Dentro, não havia ninguém, mas os vestígios ainda estavam recentes: latas de comida, embalagens de cigarro, e um mapa com rotas traçadas de Ponta Porã a Ponta Porã. Ramiro Silva compareceu pessoalmente ao local. Ele esteve aqui. Saiu há menos de 48 horas, disse um policial local. Ramiro pegou um lenço marrom com manchas de sangue seco. Ele está ferido. O agente Emílio Ribeiro, da Argentina, comentou ao lado. Os cães rastrearam o cheiro até uma vila próxima a Ponta Porã. Estamos cercando a área. Sem rota de fuga. Mês 3. Natália já havia se acostumado à nova rotina. Ela começou a frequentar uma turma especial com outras crianças do centro, e todas as tardes, Lúcia a buscava para passear no parque. Numa dessas tardes, enquanto tomavam sorvete sentadas num banco de pedra, Natália perguntou. Tia Lúcia, se um dia me levarem para outro lugar, você me procuraria? Lúcia parou por um instante. Depois, inclinou-se, com os olhos firmes. Se eu tiver que rodar o mundo, atravessar floresta, nadar por rios, escalar montanhas, eu vou te encontrar. Porque você é minha filha. Pela primeira vez, Natália sorriu de verdade. Um sorriso sem medo. Sem reservas. Mês 4. O Tribunal de Família abriu oficialmente a audiência sobre a adoção de Natália Rodrigues, nome escolhido pela própria menina. Lídia, Carlos, Marina e o Dr. Frederico compareceram como testemunhas. Diante do juiz, o advogado da corte perguntou. Senhora Rodrigues, por que deseja adotar uma criança com um passado tão particular? Lúcia respondeu com firmeza.
Porque eu mesma fui uma criança que ninguém quis. Cresci em um orfanato. Se naquela época um professor não tivesse acreditado em mim, eu nunca teria me tornado policial. Agora, é a minha vez de acreditar na Natália. Enquanto todos aguardavam ansiosamente a decisão, chegou um comunicado urgente da polícia argentina como um raio. Juliano Almeida foi capturado. Ele foi encontrado escondido no porão de uma antiga capela em Ponta Porã, disfarçado como um peregrino religioso. No momento da prisão, não resistiu. Apenas repetia a mesma frase. Eu só segui encomendas. Eu não sou o único. Ramiro recebeu a notícia por telefone. Entrou na sala de audiências e acenou com a cabeça para Lúcia. Ele foi preso. Lúcia não disse nada. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo seu rosto. No fim do 6º mês, o tribunal anunciou a decisão, a adoção foi oficialmente aprovada. O processo foi encerrado com uma simples frase. A menina chamada Natália, a partir de hoje, passa a usar o sobrenome Rodrigues. A nova certidão de nascimento foi emitida. 12 de setembro, São Paulo. O sol era suave, o céu aberto, e a brisa leve trazia o aroma da grama recém-cortada do Parque Ibirapuera. Na casinha de número 48 da Rua das Flores, uma festa de aniversário simples mas repleta de alegria estava acontecendo. No centro da mesa, um bolo decorado com um gatinho e uma inscrição caprichada em rosa. Natália Rodrigues, 8 anos. Nas paredes, balões roxos a cor favorita de Natália. No chão, papéis espalhados com desenhos infantis e sons de crianças correndo enchiam a casa de vida. Cuidado aí! Não encosta no bolo. Lídia ria alto, segurando um pratinho das mãos de Mateus, colega de classe de Natália. Carlos estava no canto, com a câmera pendurada no pescoço, clicando sem parar. Esse é o momento de ouro. Lúcia, sorria aí. Lúcia, vestida com um vestido azul claro e o cabelo preso num coque alto, cortava o bolo ao lado de Natália. A menina sorria timidamente, olhando em volta. De repente, virou-se para Lúcia e disse com voz clara: Mamãe, eu quero ficar com você, para sempre. Todos na sala silenciaram. Lúcia congelou, as mãos tremendo. Por um instante, o tempo parou. Então ela se abaixou e abraçou a menina com força. Você vai ficar comigo, para sempre. Eu prometo. Após a festa, a psicóloga Marina Farias, que havia acompanhado o tratamento de Natália, tomava chá com Lúcia na varanda. Nunca pensei que ela fosse se recuperar tão rápido, disse Marina. Em menos de 7 meses, de uma criança que não sabia sorrir para hoje te chamar de mãe. Lúcia engoliu em seco. Não fui eu que fiz isso. Foi ela. Ela é mais forte do que todos nós imaginávamos. Marina assentiu, olhando para a sala onde Natália brincava de montar quebra-cabeças com os colegas. Seus olhos brilhavam cada vez que encaixava uma peça. Não havia mais sombras neles. Na Argentina, o Tribunal de São Paulo sentenciou Juliano Almeida por 5 crimes: sequestro de menor, abuso físico, distribuição de vídeos ilegais, conspiração para tráfico humano e fuga de mandado internacional. Foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, a ser cumprida no Presídio Federal de Catanduvas. Durante todo o julgamento, ele permaneceu calado. Ao final, disse apenas uma frase: Eu não sou o único que faz isso. A juíza bateu o martelo. Ninguém exigiu que o senhor fosse o único a pagar. Mas será o primeiro a ser cobrado. Logo após o julgamento, uma série de investigações foi aberta contra a organização Lavoix Blanche, com dezenas de mandados internacionais expedidos. A história de Natália se espalhou rapidamente por todo o Brasil. Grandes jornais como El País, ABC e La Vanguardia publicaram reportagens com o título A Menina do Banheiro, o grito noturno que salvou uma rede de crianças. O jornal da RTVE dedicou um documentário especial de 30 minutos contando a trajetória da menina do desespero à redenção. 2 meses depois, foi oficialmente fundada a organização sem fins lucrativos Fundação Natália, criada por Lúcia Rodrigues e o grupo de policiais que participaram do caso.
Objetivo: proteger crianças sem responsáveis legais, fiscalizar processos de adoção e oferecer apoio psicológico e jurídico a vítimas de abandono ou risco de abuso. A sede da fundação foi instalada ao lado do parquinho do Parque Ibirapuera, onde Natália adorava ir nos fins de semana. Numa entrevista para a televisão, a repórter perguntou a Natália: "Você gostaria de deixar uma mensagem para outras crianças que estão com medo, como você esteve um dia?" A menina pensou por alguns segundos, e então respondeu com clareza: "Ligue. Peça ajuda. Mesmo que sua voz seja fraquinha, alguém vai ouvir. Eu sei disso, porque alguém me ouviu." Lúcia, sentada ao lado, segurava silenciosamente a mão da filha. No fim do ano letivo, na escola primária Santa Clara, aconteceu a cerimônia de encerramento no pátio repleto de bandeirinhas. Natália recebeu o prêmio de destaque em artes, a matéria que ela mais detestava antes. Em seu breve discurso, disse ao microfone: "Eu não sabia desenhar nada antes. Porque eu só via parede, azulejo e torneira. Mas agora eu desenho flores, desenho minha mãe, desenho meus amigos. E eu gosto desse mundo." O pátio inteiro aplaudiu sem parar. Marina e Lídia se abraçaram, os olhos vermelhos. Carlos levantou a câmera e registrou o momento histórico. Naquela noite, no seu pequeno quarto, Natália pendurou um novo desenho na parede. Ela havia desenhado uma menina em frente a uma casa com jardim. Ao lado, uma mulher de cabelo cacheado. Acima, um céu azul e uma frase escrita com um lápis de cor: "Eu tenho o céu inteiro nas mãos." Lúcia entrou no quarto, abraçou a filha por trás. "Pronta para dormir, princesa?" "Mãe, amanhã a gente pode ir ao parque?" "Claro que sim." Natália fechou os olhos, e sussurrou: "Eu te amo, mamãe." Lúcia respondeu baixinho: "E eu te amo mais do que tudo nesse mundo." A luz do abajur se suavizou. Lá fora, o céu estava repleto de estrelas. A história de Natália nos ensina que, mesmo na escuridão mais profunda, uma pequena centelha de esperança pode salvar uma vida inteira. Crianças não podem se proteger sozinhas, nós, adultos, precisamos ser o muro que as defende. Uma ligação fraca pode derrubar uma rede de crimes. A coragem não está apenas na força, mas na paciência, no amor e na fé de que todo ser humano merece ser amado, salvo e viver com dignidade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.